Olá, bem-vindos ao Master Touch. Eu sou o Henrique Barros e nessa aula eu vou dar 8 dicas para você otimizar os seus modelos no SketchUp. E se você já está gostando das aulas aqui do Master Touch, já deixa o seu like, também se inscreve no canal para você poder receber as nossas notificações e saber sempre quando sair uma aula nova. Então vamos lá, olha, para a gente poder começar, eu abri aqui uma cena que a gente usou num evento que a gente fez há algum tempo atrás, que foi o nosso intensivão do V-Ray, e aqui eu tenho um modelo com vários objetos. E a primeira dica que eu vou dar é como você eliminar aquilo que não está sendo usado no seu modelo. E presta bastante atenção. Eu vou selecionar a aba Componentes, em seguida clicar no modelo. E eu quero mostrar a vocês uma coisa muito importante. Tudo que você adiciona ou que você retira do seu modelo aqui do SketchUp, ele vai permanecer dentro dessa guia aqui chamada Componentes. Porque toda vez que a gente pega um objeto, isso é muito comum utilizando o método tradicional, onde você começa a ficar testando modelos aqui dentro da sua cena, você coloca o modelo, mas você simplesmente clica nele e deleta. Perceba que quando você faz isso, o modelo ele não é excluído aqui dos componentes, ele permanece nesse mesmo lugar. Para que a gente possa eliminar tudo aquilo que a gente não está usando, você precisa fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em propriedades de renderização ou no modelo, em outras versões do SketchUp, e em seguida clicar em estatísticas e selecionar a opção eliminar os não usados e dar só uma olhada no que vai acontecer aqui nos componentes. Cliquei em eliminar os não usados e olha lá, o meu carro que está ali ainda, ele vai desaparecer. Dá só uma olhada. Viu? Assim a gente consegue retirar completamente qualquer objeto que esteja aqui na nossa cena, mas que não esteja sendo mais utilizado. Agora sim, o nosso arquivo já não tem mais aquele modelo. Próxima dica, trabalhar com os perfis no SketchUp. Dá só uma olhada. O nosso modelo ele tem diversos objetos e principalmente vegetações vão deixar o seu arquivo mais pesado, mas não é o único problema, tá? Até o final da aula eu vou dar uma dica aqui que vai fazer toda a diferença no tamanho do seu arquivo. Mas perceba que o meu modelo ele tem um leve pesar, porque eu tenho vários objetos aqui na cena. Eu posso reduzir simplesmente o peso do meu arquivo escondendo essas arestas que a gente tem no modelo. E para fazer isso é super simples. A gente vai vir até o menu visualizar, depois selecionar estilos de aresta e desabilitar perfis e também desabilitar as bordas. Fazendo isso, olha só a diferença do nosso modelo. Você vai sentir a mesma coisa aí. Você vai ver como o seu modelo vai ficar extremamente mais leve quando você desabilita essas linhas. E a próxima dica pode ser que ajude você ainda mais na organização do seu modelo e também na otimização do seu projeto, que são as etiquetas. As etiquetas ou camadas ou layers, como você preferir chamar, elas vão ajudar você a deixar seu arquivo mais organizado e, consequentemente, também deixar mais leve. Eu posso, por exemplo, desabilitar toda a vegetação da minha cena. E eu posso deixar essa camada desabilitada e criar, por exemplo, uma cena. Aqui na opção visualizar, animação, adicionar cena. E criar uma cena sem essa vegetação. E depois criar uma outra cena com a minha vegetação habilitada. Posso clicar aqui com o botão direito do mouse, adicionar e eu tenho uma cena onde eu tenho a minha imagem sem as vegetações e outra com a vegetação. Eu posso fazer a mesma coisa para todos os outros objetos. Posso voltar lá na cena, desabilitar, por exemplo, o mobiliário e eu tenho a minha cena ainda mais leve. Vou atualizar a cena 1. Quando eu ligar a cena 2, aparece tudo. Quando eu ligar a cena 1, fica somente o modelo. E assim eu posso trabalhar mais livremente na minha cena, editar algum material ou configurar as propriedades para deixar meu arquivo ainda mais otimizado. Próxima dica, salvamento automático no SketchUp. Olha, por muito tempo essa opção de salvamento automático atrapalhou muito na hora que eu trabalhava com o SketchUp. Porque o SketchUp, por padrão, tem um intervalo de salvamento a cada 5 minutos. E isso não interfere em nada quando você tem um arquivo muito leve. Mas quando você já tem um arquivo mais pesado,
você vai perceber que isso vai acabar atrapalhando você. E pode ser que em algum momento, se você estiver fazendo alguma mudança no seu projeto, alguma mudança que requer um tempinho maior de cálculo da ferramenta, o que acontece? Ele pode travar e bug splat pode acontecer muito aí com você. Então, olha, para evitar tudo isso, você vai até o menu Janela, selecionar Preferências e aqui nas Preferências a gente vai escolher a Guia Geral. Nessa guia você vai perceber, olha, que o meu arquivo está salvando a cada 5 minutos. Ele cria um arquivo de backup, isso aqui é muito importante, tá bom, para você, mas ele também vai salvar automaticamente a cada 5 minutos. Para que você não perca o seu arquivo, eu recomendo que você coloque pelo menos 60 minutos, ou seja, a cada 1 hora ele faz o salvamento automático e aí você fica mais tranquilo. Se você já for um usuário mais avançado, você pode simplesmente desabilitar essa opção e tomar sempre a iniciativa de salvar o seu arquivo de tempos em tempos. Principalmente na hora que você vai fazer alguma coisa que requer muito cálculo do SketchUp. Isso vai fazer com que você fique muito tranquilo trabalhando no seu projeto e salvando ele automaticamente da maneira certa. Depois de escolher as opções, é só clicar em OK e já está tudo pronto. Próxima dica, desabilitar as sombras no SketchUp. Eu vou habilitar as sombras por algum momento para que a gente possa ver qual é essa opção que eu estou falando. As sombras no SketchUp, quando você habilita essa propriedade, ele vai pesar bem mais no seu arquivo. Vou ligar aqui, olha, a cena 2, habilitar as sombras e olha só. Primeiro, quando eu clico nas sombras, ele já leva um tempinho para calcular. Então, olha, nosso arquivo se torna bem mais pesado quando as sombras estão habilitadas. A dica aqui é você configurar o seu modelo. Quando for necessário ter as sombras visíveis, você configura o modelo, mas logo em seguida você esconde essas sombras. Você pode criar a mesma ideia de cena para a sombra ligada e para a sombra desligada. Se você precisar mostrar o seu projeto para um cliente, você vai e habilita a sombra para poder mostrar ali no modelo. Mas se você estiver trabalhando com renderização no V-Ray, não precisa se preocupar. Quando você renderiza, ele vai mostrar as sombras corretamente na posição que você determinou e você não precisa ter essas sombras habilitadas. A próxima dica é uma dica essencial para que você trabalhe no seu modelo. E se você já está gostando dessas dicas, já clica aqui no botão de like, já se inscreve no canal também para poder acompanhar todas as dicas aqui no Master Tuts. Dá só uma olhada no que a gente vai fazer agora. Essa dica ajuda você a trabalhar melhor nos seus projetos. Vamos dizer que você queira fazer a texturização dessa cadeira. Eu vou dar duplo clique nesse objeto e aqui, olha, quando eu estou com a opção padrão do SketchUp, eu vejo todos os objetos na minha cena. Para poder editar esse objeto de forma isolada, a gente pode usar um truque aqui no SketchUp que se chama ocultar o resto do modelo. E eu vou dar uma dica master aqui para você. A gente vai criar uma tecla de atalho para habilitar e desabilitar essa opção. Vamos voltar lá no menu Janela, clicar mais uma vez em Preferências, selecionar Atalhos e digitar aqui no filtro Ocultar o resto do modelo. Essa opção aqui, olha. Quando você selecionar essa opção, você vai até Adicionar Atalho e escolhe uma tecla. Eu escolhi a tecla F12 para ligar e desligar os meus modelos. E aí você clica em Adicionar e depois OK. E olha só o que é que acontece. Toda vez que eu clico na tecla F12, ele vai esconder o meu objeto. Como esses dois objetos são o mesmo componente, ele ainda vai mostrar o mesmo componente ali. Mas vamos selecionar um objeto diferente, como por exemplo, essa borda da piscina. E olha lá, ele já selecionou somente a borda. E eu posso trabalhar tranquilamente aqui no meu material, sem me preocupar com os outros objetos da minha cena, sem me atrapalhar também a visão e principalmente deixando o meu arquivo extremamente leve. E a próxima dica vai ajudar você a ter um arquivo super leve no SketchUp, mas conseguir ter uma ótima qualidade na renderização. E eu estou falando de você trabalhar com proxies. Aqui nessa cena a gente tem vários objetos proxies, mas alguns deles são proxies especiais.
são proxies criados com o que a gente chama de proxy personalizado 2.0. Por que isso? Porque ele aparece aqui no SketchUp como se fosse um modelinho do SketchUp, um modelo padrão mesmo aqui, olha, que você pode usar no SketchUp e também pode usar no Layout, para você poder ter a visualização dos seus modelos. Esses proxies estão disponíveis na nossa biblioteca chamada ArcDesign. Aqui no ArcDesign você tem modelos de alta qualidade configurados para Overlay for SketchUp. Você só basta clicar no objeto e adicionar ele à cena. E a gente trabalha com uma técnica que a gente criou chamada Proxy Personalizado 2.0, que ele faz com que o objeto na cena pareça com o objeto do SketchUp, mas na hora que a gente renderiza ele tem uma ótima qualidade. Dá só uma olhada no resultado. Eu vou renderizar aqui em tempo real e a gente vai perceber a diferença. Perceba esse modelo aqui no SketchUp. Olha como ele é facetado. A gente tem aqui, olha, toda a ideia da geometria das folhas, mas ele não é um objeto que tem qualidade. Agora, perceba na hora da renderização. Essa é a ideia principal do Proxy. Com o Proxy eu consigo ter uma leveza do meu arquivo no SketchUp, mas na hora que eu renderizo, ele vai renderizar a minha geometria completa com alta qualidade. Aqui, com os blocos do ArcDesign, você vai ter certeza que seus modelos estão completamente configurados, com otimização, para você poder deixar eles muito mais leves e ter uma renderização sempre de alto nível. Trabalhar com Proxy é de extrema importância para você poder deixar o seu arquivo leve no SketchUp, mas conseguir ter a renderização completa. Olha lá as árvores ali de fundo, como é que elas aparecem aqui no SketchUp, apenas como volumes, mas na hora que a gente renderiza, olha só a vegetação completa, bem detalhada, para que você possa ter modelos de alta qualidade. E a dica final vai fazer toda a diferença nos seus modelos. Eu vou abrir a minha pasta e eu quero mostrar exatamente para você o que é que vai acontecer agora. Aqui no meu projeto eu tenho um arquivo que foi criado no SketchUp e ele tem o tamanho de 389 megabytes. Eu quis deixar a melhor dica para o final, que é uma dica de otimização de materiais. Perceba que o arquivo do SketchUp, quando a gente quer ter texturas de qualidade, a gente trabalha com texturas em 2K, 4K, e essas texturas, ao serem adicionadas ao seu modelo, ela vai pesar cada vez mais. O seu arquivo vai ficar cada vez maior, porque é como se eu pegasse uma textura que tem 10 megas, 20 megas, e eu adicionasse essa imagem aqui dentro do SketchUp. E isso faz com que o arquivo fique mais pesado. E isso vai prejudicar apenas a visualização do SketchUp, mas o nosso material do V-Ray ele precisa ser de alta qualidade. Você também encontra materiais já otimizados aqui no ArcDesign. Se você selecionar na guia Shaders, você vai encontrar vários materiais aqui e esses materiais eles já estão configurados de forma fisicamente correta e também otimizados para que você possa ter uma alta qualidade. Eu vou voltar aqui no meu modelo e vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer para reduzir o tamanho do nosso arquivo trabalhando com texturas otimizadas. Eu vou até a guia Biden e é aqui que está o segredo. Eu vou habilitar essa opção, selecionar Texture Mode como Custom, em seguida clicar para carregar uma textura Bitmap. Eu vou procurar na pasta exatamente a mesma textura que eu tenho, só que eu já deixei preparado aqui a minha textura otimizada, que é essa textura chamada Flat. Nessa textura eu tenho um tamanho de 512 por 512 pixels. Agora observe a textura original. Ela tem 21 mega, ela é uma textura de 2K, 2048 por 2048, mas ela tem um tamanho muito grande, 21 megas contra o tamanho de 20 KB. Eu vou clicar nessa textura e clicar em abrir. Aí você pode pensar, mas Henrique, se eu adicionar essa textura ao meu modelo aqui, ao meu material, ele não vai deixar a minha textura em baixa qualidade, já que ela é uma textura bem menor? Não, não vai, porque o que vai acontecer é que ele vai carregar essa textura apenas para o SketchUp. Aqui onde a gente tem a nossa textura, ele está carregando a textura Flat ao invés da textura Diffuse original. E onde é que está a textura completa?
aqui no V-Ray, na opção de Fields, clicando no slot, eu vou encontrar a minha textura em alta resolução, que não é a textura flat. E aqui é que é a grande sacada. E eu vou fazer isso para todos os meus materiais na cena. Vou voltar aqui no conta-gotas, vou clicar aqui no piso, vou até o meu material no V-Ray, selecionar Binding, habilitar, selecionar Texture Mode, Custom e procurar essa minha textura na pasta da mesma maneira. Vamos procurar a textura. Ela está aqui, olha, também com formato flat. Cliquei em abrir. Essa textura que já está configurada com formato flat é porque eu já converti essa textura utilizando uma das nossas ferramentas aqui que se chama Resize Image. Mas você pode fazer essa mesma configuração utilizando o Photoshop. Eu vou configurar as minhas texturas aqui no meu modelo e daqui a pouco eu volto para a gente poder ver o tamanho do nosso arquivo. Vamos lá. Voltando aqui, já configurei todos os materiais da minha cena, substituindo as texturas visíveis no SketchUp por uma textura em baixa resolução. E agora a gente vai voltar na nossa pasta, aonde a gente está vendo aqui o nosso arquivo ainda com o mesmo tamanho de 389 megabytes. Eu vou salvar esse arquivo e olha só o que é que vai acontecer. Somente trabalhando com as texturas, olha só o tamanho do nosso arquivo agora. Esse aqui é um arquivo de backup com 389 megabytes e esse aqui é o nosso arquivo já otimizado com apenas 152 megabytes. Um arquivo que tem várias texturas, vários arquivos dentro do meu modelo, vários objetos, e ele reduziu para mais da metade do tamanho do meu arquivo. Isso significa que você vai ter muito mais velocidade na hora de trabalhar com seus arquivos aqui no SketchUp, na sua modelagem, e na hora que você renderizar, você vai ter sempre alta qualidade. Vale lembrar que todos os blocos que a gente tem lá no ArcDesign também são configurados dessa maneira, são todos otimizados para que você possa trabalhar com seus materiais aqui na tela em baixa resolução, mas na hora que você renderizar, você vai ter sempre o melhor resultado. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço e valeu!